Meus irmãos, então vamos lá, na nossa segunda parte, né, dessa palavra que nós iniciamos. João capítulo 13, no versículo 7, né, nós lemos na primeira parte, e eu quero ler novamente, que diz assim: respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Jesus está dizendo, o que eu estou fazendo agora vocês não estão entendendo. Vocês não estão, louvado seja Deus, compreendendo o que eu estou falando, ensinando agora. Mas posteriormente vocês vão entender. Por que Jesus disse essa palavra para os discípulos? Porque Jesus sabia, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia que iriam existir experiências que iriam marcar a vida daqueles discípulos e que existem experiências e vão existir experiências que vão marcar a nossa vida hoje. E o que essas experiências elas vão gerar em nós? Primeiro ponto que eu quero destacar, que essas experiências elas vão gerar em nós um fortalecimento, ou seja, elas vão fortalecer a nossa fé em Deus. Aí, sabe de que eu me lembrei? Eu me lembrei da palavra que nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios, louvado seja Deus, no capítulo 1. Que eu vou ler novamente os versículos que nós lemos, que diz assim, olha lá, o 1 Coríntios capítulo 15, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Então, graças a Deus que nos dá a vitória através de Jesus Cristo. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, nós lemos que a vitória que vence esse mundo é a vossa fé. Então, irmãos, é a fé que vai fazer o cristão avançar. É a fé que vai fazer com que a experiência que ele está vivendo, louvado seja Deus, venha gerar fortalecimento em Deus. Então, é essa fé que vai gerar fortalecimento em Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar dentro dessas experiências que nós, louvado seja Deus, iremos viver ou que estamos vivendo, o primeiro ponto é fortalecimento da nossa fé em Deus. E como que a gente consegue isso? Através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui no versículo 3 diz, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa, o quê? Tribulação. Então quem nos conforta é Jesus. Irmãos, o homem não pode esperar nada do homem, porque o homem ele é falho, o homem ele é vulnerável, o homem muitas das vezes é dado ao sentimento, o homem muitas das vezes é dado às emoções. Mas o Senhor está dizendo aqui para nós hoje, nesta noite, que quem nos conforta em toda a nossa tribulação é o Senhor, é Ele que nos conforta. Aí eu me lembrei, sabe de quê? De uma palavra que está lá em Gênesis capítulo, louvado seja Deus, 37, que vai nos contar a história de José. José, louvado seja Deus, ele era filho de Jacó, filho de Israel. E a Bíblia nos diz que os seus irmãos tramaram contra a vida dele. E ali, louvado seja Deus, os seus irmãos pegaram José, iriam matar José, mas aí o versículo 21 diz assim, mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse, não lhes tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, no versículo 22, não derramarei sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para livrar deles, a fim de o restituir ao seu Pai. O que nós acabamos de ler? É Ele que nos conforta de toda a nossa tribulação. Os irmãos de José queriam tirar a vida dele porque ele era o amado de seu pai. E os seus irmãos tinham inveja, louvado seja Deus, dos sonhos de José. E queriam interferir na vida de José. Ei, irmãos, no nome de Jesus Cristo,
Nada vai poder neutralizar a obra que Deus tem na tua vida. Recebe essa palavra no teu coração. O que é externo não vai poder influenciar na sua vida. Louvado seja Deus, porque no teu coração existe a fé que vai fazer você permanecer. E o primeiro ponto dessa mensagem vai te fortalecer a suportar essas adversidades. Então, quando os irmãos ali tramaram contra a vida de José, irmãos, se levantou um e disse assim: não vamos tirar a vida dele, vamos lançar naquela cisterna. O que estava cumprindo na vida de José? Esta palavra aqui, que diz: é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. José estava passando um momento de agonia, de angústia, como o apóstolo Paulo lá na Ásia também passou grande aflição. E eu e você nesta noite também poderemos até estar passando essa mesma aflição, ou um conflito interno, ou um momento, louvado seja Deus, de adversidade, mas nós temos que entender que Deus está conosco, irmãos, e é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. José depois foi parar na casa de Potifar. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Potifar colocou tudo de dentro da sua casa, da governança, nas mãos de José. E a Bíblia diz que aonde José colocava as mãos, tudo prosperava. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Porque o Deus do conforto era com ele. E que eu quero liberar sobre a tua vida nesta noite é que o Deus do conforto é sobre a sua vida, irmãos. No nome de Jesus. O Deus do conforto, o Deus da consolação, o Deus que te conforta em meio à tribulação, Ele está contigo segurando na tua mão através de quê? Da tua fé. Porque a vitória que vence este mundo é o quê? A nossa fé. E o segundo ponto, louvado seja Deus, que eu quero destacar do versículo 4 de 2 Coríntios capítulo 1, é que é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. O que aconteceu na vida de José? Deus mudou a história de José. E depois, louvado seja Deus, dos acontecimentos, quando Deus exaltou José, quem foi que foi ao encontro de José pedir ajuda? Os mesmos que tentaram tirar a vida de José. Então, irmãos, o Deus que conforta em toda a nossa tribulação, sabe por que Deus me conforta? Sabe por que Deus está te confortando nessa noite? É porque amanhã nós vamos confortar alguém. É porque amanhã nós vamos, louvado seja Deus, obedecer a grande comissão. Nós vamos obedecer o grande ídolo do Senhor, ensinando-os a guardar os mandamentos do Senhor. E o que o Senhor vem nos mostrar? Que nós devemos guardar os seus mandamentos. Por quê? Porque através, louvado seja Deus, do fato de guardarmos os mandamentos do Senhor, é que nós vamos superar as grandes tribulações. Aí nós temos o segundo ponto. O que essas experiências fazem na nossa vida? Elas edificam a nossa vida cristã. E aí, eu quero ler com vocês, irmãos, uma palavra que está aqui em Filipenses, capítulo 4, que o próprio apóstolo Paulo diz, né, aos filipenses assim, a igreja de Filipe. Olha o que ele diz no versículo 11. Versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas nos faltava oportunidade. Versículo 11. Eu digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, experiências da vida vai nos mostrar e vai nos declarar, vai nos direcionar, vai, louvado seja Deus, nos capacitar a vivermos uma vida alegres com o Senhor. O apóstolo Paulo, louvado seja Deus, aqui ele vai nos dizer bem assim, mas no versículo 6, se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação, se somos confortados é também para o vosso conforto.
o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos com que nós também o que padecemos. O apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Filipe: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu aprendi a ter fé em meio a esse caos que estamos vivendo aí do coronavírus, eu aprendi a viver com fé em meio ao que ainda virá sobre essa terra. Eu preciso aprender a viver com fé, irmãos. Então essa mesma fé que o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto, essa mesma fé que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipe, é a mesma fé a qual Deus está nos falando hoje ao nosso coração. Está dizendo assim: olha, a vitória que vai vencer este mundo é aquilo que está dentro de você, é a tua fé. Então não esmoreça, levanta a tua cabeça, erga a tua fé. Se está caída, eu quero te dar uma ordem hoje: se levanta no nome de Jesus Cristo para a batalha. A tua caminhada ainda não cessou, a tua guerra ainda não cessou. Louvado seja o nome do Senhor. A tua caminhada ainda é grande nesta terra, porque o Senhor vai contar com você. Para quê? Para você pregar o evangelho, aquele que não conhece, a tirar aquele que está nas garras de Satanás, para levar para a maravilhosa luz. Deus vai te usar para te tirar das trevas, para, louvado seja Deus, tirar aquele que está nas trevas para levar para a maravilhosa luz, irmãos. É Deus que vai te usar. E nós precisamos entender isso. E o apóstolo Paulo diz bem assim: louvado seja Deus, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Primeiro ponto, as experiências vão fazer, louvado seja Deus, vão gerar em nós um fortalecimento em Deus. E o segundo ponto, as experiências vão edificar a nossa vida cristã. O que é edificar? É construir uma confiança que não seja no homem. Então eu quero dizer para você nessa noite: não confia no homem, louvado seja Deus. O próprio Deus nos fala que maldito é o homem que confia em outro homem, maldito é o homem que faz do braço, louvado seja Deus, do homem a sua força, ou seu próprio braço. Não, irmãos, a nossa força ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lá em Salmos 24, louvado seja Deus. A palavra aqui vai nos dizer em Salmos 24: engrandecido seja o nome do Senhor. Salmos 24 nos diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, irmãos, Deus foi, louvado seja Deus, Deus é, e Deus sempre será o controlador deste mundo. A vitória que vence esse mundo é a nossa fé. E o apóstolo Paulo está mais uma vez nos declarando aqui nesta palavra de 2 Coríntios, irmãos, no nome de Jesus Cristo. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ei, você alcançou o favor de Deus? Agora alcance outras pessoas. Ei, a misericórdia do Senhor, ela se estendeu sobre a sua vida, agora estenda essa mesma misericórdia na vida daquele que está sofrendo. Ei, o amor do Senhor te constrangeu, o amor do Senhor te laçou, como o profeta Oséias nos diz. Então agora pegue esse mesmo amor e vai levar aquele que está em sofrimento, aquele que está aí sem esperança, aquele que está vivendo algum dilema, algum caos, ou alguma ação, ou alguma ameaça, ou alguma opressão do adversário. Você, Deus vai te usar, Deus vai me usar para tirarmos aqueles que estão nas trevas, para levarmos até a maravilhosa luz. Então, irmãos, no nome de Jesus Cristo, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a nos livrar. Ei, o presidente, louvado seja Deus, Bolsonaro não vai te livrar. O presidente Lula, o ex-presidente Lula não vai, louvado seja Deus, te livrar. Quem vai te livrar é Deus, irmãos. É o Senhor que vai te livrar. Então, irmãos, no nome de Jesus, que a nossa esperança ela venha a ser fixada no Senhor.
José só conseguiu vencer e ultrapassar aqueles limites daquela tribulação porque era Deus que estava confortando o coração dele, e ele entendeu esse conforto. Ele entendeu que através do fortalecimento a fé dele estava sendo edificada para um propósito muito maior. Ei, louvado seja Deus, os ouvidos não ouviram, os olhos não viram aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, e você só vai viver isso se você entender e se você obedecer os mandamentos do Senhor. Nós entendemos que o homem hoje tem uma grande dificuldade de obedecer. Ei, obedeça, porque Deus vai honrar a tua fé. Obedeça o que está escrito na palavra de Deus. O homem está dizendo que é certo, a palavra de Deus está condenando, então vá pela palavra de Deus. Aquilo que o homem falou, lance ao mar do esquecimento, não dê importância, mas dê importância ao que Jesus está ministrando ao teu coração. Você não está só nesta guerra, você não está só nesta batalha. Se a tua casa ainda não serve ao Senhor, se a tua casa não serve verdadeiramente a Deus, ou teu marido está desviado, ou teu marido, louvado seja Deus, está fraco na fé, entenda: o Deus da consolação, o Deus da misericórdia, o Deus que conforta na tribulação, Ele hoje está entrando na tua casa, está entrando na tua vida, para você entender que o nosso Deus, Ele não é um Deus limitado. Irmãos, o que importa diante de toda luta e tribulação, agonia, o que for, o que importa é a salvação. Então eu quero te dizer uma coisa nesta noite, no nome de Jesus Cristo: não perca a salvação pelos pratos do mundo, não perca a salvação por aquilo que o mundo, louvado seja Deus, está proporcionando. Não se dobre ao mundo, mas se renda aos pés do Senhor. Irmãos, essa era a pequena reflexão que eu quero deixar ao teu coração nesta noite, no nome de Jesus. Entenda que Jesus, irmãos, Ele está voltando para buscar a sua igreja. Então faça o evangelho uma primazia na sua vida. Faça o evangelho, louvado seja Deus, a sua prioridade. Nós não temos mais tempo de brincar, não temos mais tempo de brincar de ser cristão, não. Ou eu sou ou eu não sou. E se eu não sou, eu quero te convidar a ser, irmãos. Se eu não sou, eu quero te convidar a ser. Seja participante da glória de Deus. Porque o apóstolo Paulo estava dizendo assim: olha, eu me alegrei porque estou participando do sofrimento do Senhor. Eu me alegrei porque eu estou sendo afligido, estou sendo açoitado, estou sofrendo naufrágio pelo nome do Senhor. Sabe o que vai acontecer com o apóstolo Paulo? Louvado seja Deus, ele vai receber a coroa dele. E você, qual é a tua coroa? Qual é a parte que você vai apresentar para o Senhor, para que o Senhor possa um dia dizer: vinde, benditos de meu Pai, o lugar que eu vim, louvado seja Deus, para preparar, o lugar é teu, sente-se aqui à mesa e junto vamos cear. Então, no nome de Jesus, recebe essa palavra no teu coração e vamos orar ao Senhor, agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esta reflexão, por esta breve palavra, Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Que o Senhor venha alcançar cada coração, Senhor amado, que ouvirá essa breve reflexão, e que a grande obra possa ser realizada, e que essas experiências venham gerar em nós um fortalecimento e uma edificação da nossa fé. Assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe com toda sorte de bênção em nome de Jesus Cristo.